Então, gente, nós preparamos aí essa live, né? Gratidão, Rê, pelo convite. E Imagina, acho que a gente já imagina. pode ir começando, né? Mais uns 2 minutinhos. Eu acho que a gente pode ir se apresentando. Pode falar aí, Rê, um pouquinho sobre você, até para o pessoal te Ah, conhecer. eu sou novata, gente. Essa é a minha primeira live, então vocês me perdoem, né? Mas aos poucos a gente vai perdendo até o medinho da câmera, né? Então, apesar de meus amigos já há um tempo me pilham para eu montar um blog, enfim, para as coisas, porque, segundo eles, eu tinha ideias legais, então a coisa precisou de uma quarentena. Olha o lado útil de uma quarentena para a coisa finalmente acontecer. Mas, enfim, gente, e eu tive uma experiência pessoal muito complicada ali, e deixa eu contar um pouquinho da minha história com a Vivi. Em novembro do ano passado, sabe aquele momento que a criança fica sabendo que Papai Noel não existe? Mais ou menos isso, mas na esfera adulta. E ali deu uns 2, 3 dias de uma treta gigante na minha cabeça. Aí, como um sinal de Deus, a Vivi apareceu, Rê, você não sabe. Eu estou fazendo divulgação num trabalho novo aqui. Você não quer participar? Eu falei, óbvio, né? Eu conheço a Vivi há o quê? Há uns 10, 11 anos, nosso grupo de Sim. filosofia, então, uma história de longa data. E comecei a ver instantaneamente, pasmem, e tudo de maneira remota. Ela estava em Curitiba, estava em Santa Catarina. Comecei a notar melhoras incríveis em mim. E o mais incrível ainda foi quando eu realmente fiz a sessão particular, de umas 2 horas e tal, né? E É aí, que no só meu... fazer um parênteses, Rê, desculpa-te, né? É que Imagina! eu tinha um grupo que eu fazia as meditações através da técnica Theta Healing. Eu fiquei 2 anos com esse grupo em aberto. E a Relindes participava, né, desse grupo até o dia que ela decidiu fazer Foi a novembro, online, né? que foi assim, aquele sinal, aquela hora que você se apega com Deus mais do que nunca. Me ajuda porque eu estou precisando, né? E buf, 2, 3 dias apareceu a Vivi. Então, e foi muito incrível. E daí, no que eu montei esse canal, acho que até um pouquinho antes de começar a filmar os vídeos, falei, Vivi, eu vou te entrevistar, porque o mundo precisa saber mais do que essa técnica, né? Que é tão Sim. incrível, tão curativa, né? E as pessoas não sabem, eu não sabia. Né? Então, a divulgação é imperativa nesse caso. E ela topou e estamos aqui. É interessante, né? Uma técnica relativamente nova, né? No Brasil, mas ela está aí há Ela é mais de de 40 quando, Vivi? Conta um pouquinho pra gente. Porque eu lembro da época de segundo grau, o cromossoma. Eu tive um professor maravilhoso, o Colégio Marista faz essas coisas, que ele era irmão marista. E ele ensinava raízes greco-latinas. Eu nunca apanhei com esse departamento. E ele falou, o cromossoma, se eu não me engano, e o DNA é posterior, né, é óbvio, foi de 56, ou seja, uma coisa muito recente, pós-Segunda Guerra Mundial, é uma coisa que a gente sabe há muito pouco tempo. E, né, até descobrir que o DNA está dentro do cromossoma, é uma revolução gigante. E o melhor, a gente pode mudar. Uhum. Isso é Bom, incrível. Fala pra é, gente. Pode deixar eu falar eu vou falar um sozinha. pouquinho, né, do que é. Então, O que é a é, técnica Teta Healing? Vivi, vamos é lá. assim, é a cura da alma, né? A técnica Theta Healing é uma técnica de cura energética, na qual a gente vai, aí, em uma sessão, né, fazer a ativação do DNA dentro do cromossomo também, dos cromossomos, ativação dos cromossomos, ativação do DNA, porque parece que fica um pouco adormecido, né? E a gente, nesse momento da aplicação da técnica, a primeira coisa que a gente faz é a ativação do DNA, que vai gerar um bem-estar maior, a pessoa vai ter mais disposição, vai se sentir, né, com mais clareza também. A técnica Theta Healing, né, vem do Theta, que é as ondas, né, cerebrais Theta, né, tem a letra grega também, Theta, né? E Healing Alma, né? Então seria a cura da alma. É uma técnica de cura energética na qual a gente vai baixar a frequência cerebral e nesse momento a gente baixa a frequência cerebral para ondas teta, que é aquele momento em que você está quase dormindo, porém você ainda
está consciente. Essa é a ideia da técnica, que você esteja consciente em todo momento do processo, né? Em nenhum momento você não vai estar sendo manipulada ou vai fazer qualquer reprogramação mental sem a sua autorização. Isso é muito importante, né? Sim. É um ponto que as pessoas às vezes, poxa, Vivi, mas as ondas teta não é aquele momento que eu estou quase dormindo ou que eu estou dormindo, às vezes não conhece muito bem, né? Falei, sim, porém você está consciente. Porque quando a gente faz os comandos de reprogramação, a pessoa tem que dar o aceite dela. Isso é super importante, né? Falando assim de uma maneira muito, muito geral, né? Então, nós baixamos essa frequência cerebral para ondas teta e nesse momento nós vamos acessar o seu inconsciente. Através de algumas ferramentas também, nós vamos fazer as reprogramações. E dentro da técnica existem várias ferramentas. Uma das ferramentas que nós utilizamos muito é o retorno de fragmentos de alma, porque no decorrer da nossa vida, nós passamos por várias situações onde nós deixamos fragmentos da nossa alma e absorvemos fragmentos de alma de outras pessoas ou situações. Então, no decorrer, a gente vai se sentindo um pouco incompleto. Às vezes chega alguma pessoa para o atendimento individual, ela fala, nossa, Vivi, antigamente eu era, né, tão mais feliz, me sentia mais completa, mais realizada. E agora parece que, né, perdeu o brilho, perdeu algo em mim, se perdeu. E aí, quando a gente inicia o processo, a gente faz o retorno de fragmentos de alma, depois a pessoa, né, tem uma dose extra de energia, parece que ela se sente assim, eu sou revigorada. testemunha disso. Desculpa te interromper. Não, imagina, pode ir falando, né? Então, isso é muito importante, né, que as pessoas saibam, que é uma mudança totalmente de padrão. Então, o objetivo da técnica é trazer do inconsciente para o consciente, para que você tenha mais consciência das suas escolhas e saber que as suas escolhas irão gerar consequências. E a gente fala muito da criança interior também, porque quando nós vamos dentro da técnica, a gente tem um momento que a gente vai lá na criança raiz, que é a primeira cena da tua vida em que você gerou aquele sentimento, aquele comportamento, né, de autossabotagem, autodestrutivo, e geralmente vai lá para a infância. Então, nesse momento, a gente faz, né, todo um processo de reprogramação, encontrando essa criança, entendendo quais são, né, os sentimentos que essa criança vivenciou naquela fase. E tem, assim, às vezes não tem muito nexo com aquilo que você está trabalhando, a tua queixa principal, né? Uhum. Mas depois, quando a gente começa a reprogramar começa a entrar em conexão com essa criança interior, a gente começa a entender que realmente faz sentido, né? Que aquele trauma do passado, que aquela situação que ocorreu, que às vezes o menor estímulo pode gerar um grande trauma aí na vida adulta e a pessoa, né, atrair pessoas e situações aí para que reviva, né, aquela cena repetidamente e de uma forma muito inconsciente. Então, falando um pouquinho, assim, eu tenho até um pouquinho a mais, falando um pouquinho sobre o nosso sistema de crenças, dentro da técnica Theta Healing, né, nós entendemos que nós somos constituídos por um sistema de crenças, que são divididos em 4 níveis, né, que é o primário, de alma, histórico e genético. Quando a gente fala de nível primário, seriam, assim, aquelas informações que foram incutidas em você lá na sua infância, pelas pessoas que participaram do seu desenvolvimento. Então, o que acontece? Lá na sua infância, a sua mãe falou, homem não presta. Você aceitou aquela informação como verdadeira. E o seu subconsciente, aquela situação te gerou, você aceitou ela, se tornou uma crença. E essa crença, de alguma maneira, você passa por um processo de filtragem, tá? E o seu subconsciente coloca essa informação lá na caixinha preta. Então, essa informação não é consciente para você. Você até lembra, mas não te traz nenhum, não te remete a nada. Porém, na sua vida inteira, você começa a atrair homens que, né, não são bons para você. Você não tem relacionamentos saudáveis. E daí, por quê? Porque essa crença ficou no seu subconsciente e ela gerou um receptor, né? Que vai atraindo aí pessoas e situações para reforçar aquela crença de que o homem não presta, por exemplo. Pode ser mulher também, né? A mãe fala para o filho homem, mulher não presta. E ele aceita aquela informação e acaba tendo aí uma vida amorosa, né? Esse é só um exemplo.
que Aham, não é saudável, né? E não sabe por quê, daí fica com aquela, tenho o dedo podre, ou não tenho sorte na vida, realmente só atraio pessoas que não são boas para mim. Essas são as crenças de nível primário. Então, você aceitou ela como verdadeira, se tornou uma crença, gera um receptor, isso tudo de uma forma muito inconsciente, e você começa a atrair essas pessoas e situações para reforçar esse padrão, reforçar essa crença. E também tudo aquilo que você leu, que você ouve, que você assiste no decorrer da sua vida, claro, e vai essas formatando. você vai aceitando aquela. Por exemplo, quando você assiste um filme, não gera uma emoção? Às vezes você chora, às Já vezes você era. ri, te arrepia, você fica com medo, né? Gera várias sensações, sentimentos e emoções. E você aceita aquela informação porque você está junto, você está vibrando ali junto, né? Não importa que você não seja aquela pessoa que você esteja assistindo algo que seja algo, né, que é fictício, que não Sim. é real. O teu cérebro não sabe isso. Então, você está sentindo a emoção. Então, ele está gerando um receptor ali para você. Você, né, tá gerando uma crença, você aceitou aquela informação, e ele vai gerar um receptor. E isso vai fazer com que você replique essas situações. Então, não é só as vivências da infância que vão fazer aí parte da sua consciência, das suas escolhas na vida adulta, né? Também o que você assiste, o que você ouve, o que você vê. Isso é muito importante a gente ter uma consciência de que eu estou acessando essa informação. Então, essa informação pode realmente te trazer uma crença e você começar a atrair coisas, situações que às vezes não tem nada a ver com a sua vida. É de um filme, de uma novela, você começa a assistir muita tragédia, esses, né, jornais, enfim, e daí aquilo faz parte da tua vida, e você começa a sentir medo, né? Você começa a atrair, poxa, me assaltaram semana passada, fizeram isso semana retrasada, assaltaram uma. Então você começa a atrair essas situações para você e não sabe nem por quê, né? E a gente fala também das crenças de nível genético, que aí é um pouco da sua ancestralidade, que vem todas as crenças que vêm aí dos seus pais, avós, bisavós, tataravós, e você traz essa informação, você herda essas crenças através do seu DNA. Então, por exemplo, seu bisavô vivenciou a guerra. Lá ele tinha escassez, ele tinha um mau relacionamento interpessoal, tinha raiva, rancor, ódio, ressentimento, enfim, milhões de crenças. Você pode herdar essas crenças também da sua ancestralidade. As de nível histórico são crenças da sociedade onde você vive. Né? Então, por exemplo, no Brasil, dinheiro não dá em árvore, todo político é Era o que eu corrupto. ia te perguntar. Pode Não, perguntar. Desculpa, eu estou falando aqui, porque vou sério, falando. Vivi, eu me criei ouvindo frases dos meus pais, e eu tenho certeza que não foi por maldade de ninguém, né? Da vizinhança. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro é É. sujo, E se gente você rica é pensar, infeliz. sim, se você pensar, dinheiro dá em árvore, né? Porque o papel, a celulose é feito da árvore, né? Bom, acho que travou um pouquinho ali. Voltou, Rê? Voltou. Não, é que é que uma pessoa me perguntou da live. Ah, ok. Bom, isso tem muito, né? Essas crenças que a gente, da nossa sociedade, da nossa infância. Ah, e tem as crenças de nível de alma também, que eu não comentei, que daí Ah, são por favor. crenças que afetam a alma mesmo. Isso são pessoas que chegam no consultório, assim, hoje não mais no consultório, né? O pessoal tendo online, mas no atendimento individual, elas chegam já com nível de depressão mais profundo, de apatia, pensamento suicida, tentativas suicidas. Então, essas pessoas normalmente já são crenças que afetaram aí o nível de alma, que são crenças mais profundas da sua essência, né? Oi, gente, tudo bem? Desculpa aqui. Pode ir perguntando, Rê, porque senão eu vou falando aqui. Pessoal, também podem ir Não, perguntando. não, eu Não tenho que sei. me controlar, porque para quem não me conhece, eu falo mais como da cobra. Então eu tenho que me controlar, que não é só a Vivi e eu, porque tem muito, né, mais coisas em andamento. Vivi, pergunta técnica: qual a forma que o Theta Healing pode ajudar nos meus objetivos pessoais? Que eu tenho certeza que é a pergunta de muita gente por aqui. Bom, depende de qual nível, né? Objetivos pessoais. Se a gente fala em nível profissional,
vai depender de qual é o problema, né? Qual é a sua dificuldade. Eu sempre relaciono, eu gosto de falar do profissional, porque a primeira experiência que você teve a nível profissional foi lá na escola. Muitas pessoas não sabem, né? Mas advém lá da sua vivência escolar. Então, por exemplo, se você vivenciou lá na sua fase escolar bullying, o que acontece? Você pode replicar, você vai replicar para a sua fase adulta no seu ambiente profissional. Então, como funciona isso? Então, na escola, você tem horário para chegar, na escola você tem um objetivo, né, que é estudar. Na escola você ganha não ganha em dinheiro, mas você tem um retorno daquele investimento, que é o que? A sua nota. Então, ali é o seu primeiro ambiente profissional. Daí você sofreu Verdade. bullying, você sofreu bullying, né? Foi hostilizada, porque eu sou muito magra, porque eu sou gordo, porque eu sou feio, porque eu sou isso. E Porque eu criança, sou né? ruivo, porque eu sou. É, Tudo para eu sou criança é japonês, chacota, sou né? branco, Tudo. sou negro. Então, assim, criança é criança e eles são muito verdadeiros. Eles falam o que sentem, eles não têm travas, né? E, enfim, você sofreu aquilo. Tem pessoas, tem crianças que. Crianças, tem adultos que eu atendo que, gente, sério, 90% do trabalho no individual que eu faço tem relação com algum fato lá na infância e muitos na fase escolar. Então, por exemplo, a pessoa não Verdade. consegue se dar bem no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, não consegue, né, ter um objetivo de ser um gestor, de ter não se dá com os colegas, no ambiente sempre hostil, muda de ambiente, mas continua a mesma coisa, repetindo, repetindo. Provavelmente essa pessoa sofreu um bullying lá na infância, né? Principalmente no período escolar, dentro da escola, e não se sentiu acolhida, não se sentiu bem assistida naquele momento, e gerou um trauma, gerou uma crença, e ela vai trazer o ambiente hostil cada vez mais forte aí para esse ambiente escolar, para o ambiente profissional. Então você me fala, eu não consigo atingir minhas metas. No que o Theta Healing pode ajudar? Em muitas áreas da sua vida, não só profissional. Profissional foi um exemplo que eu te dei. Mas aquele outro que eu falei sobre, por exemplo, né, que a mãe fala, homem não presta, né? Homem é tudo Uhum, igual. uhum. Fica solteiro pro resto da vida, minha filha, porque não vale a pena. Casamento é tudo Não, e péssimo, tu né? só vai atrair zero à esquerda, né? Você só vai atrair essas experiências para você. Exato. Então, no Teta Healing, qual é a ideia? Da gente fazer uma reprogramação mental mesmo. Nós, através daquele método que eu expliquei para vocês, da meditação, acesso inconsciente, e ali eu levo você para a cena, para o primeiro fato da tua vida em que você teve essa mesma sensação, esse mesmo sentimento, e vai Verdade. chegar, porque o teu subconsciente sabe exatamente o caminho para você acessar qual é a crença raiz. Porque às vezes você tem resistências. E é muito engraçado. Quando eu vejo a pessoa desconfortável, ela começa a ficar irritada, ela está ali no meio da sessão e, né, não consigo, não sei. Esse é um grande indício de que a gente está acessando a crença raiz. E é muito bom que ela se sinta assim. Eu acho ótimo, né? Se pega um profissional com menos experiência, talvez pode se assustar, né? Falar, ai, não estou Eu agradando na ia, sessão. nossa, eu achava, nossa, a coisa não tá rolando. Isso é um bom sinal, que É, tá eu não, mexendo. para mim é ótimo. Poxa, então a gente está chegando no ponto, é isso aí. Vamos lá, Entendi. agora que a gente vai, né, mais profundamente. Não Claro, é respeitando o limite de cada um. não, usando lógica, não, tem toda lógica teu raciocínio. Eu é que não cheguei lá, né? Mas eu entendi. Se a coisa começa a mudar, é porque a coisa está acontecendo. Você está ali no meio do processo, está mexendo na ferida, né? Na sua ferida. É óbvio que isso vai incomodar. Mas você Sim, não sabe que aquilo é tua ferida porque é no nível muito inconsciente, né? Muito guardado, muito lá dentro do teu subconsciente. Então, realmente, você não vai conseguir interligar uma situação com outra. Tanto que no final da sessão, antes de encerrar, porque depois que encerra eu não falo mais sobre o assunto, e eu recomendo que a pessoa fique 3 dias sem falar sobre a sessão, porque o campo mental está muito aberto e daí as informações podem voltar. Então, para respeitar esse tempo de pelo menos 3 dias para não falar da sessão. Mas durante a sessão, às vezes a pessoa volta para o consciente, para o consciente não, para um nível alfa ali, não no teta, mas no alfa, e a gente conversa, porque a pessoa está consciente na sessão. Então ela fala, né? Meu Deus, eu nunca relacionei isso com isso. É fantástico, é incrível. Hoje mesmo eu tive uma sessão que foi fantástica, a segunda sessão dela.
E ela comentando, ela falou, Vivi, que foi isso que aconteceu na minha vida? Foi, né, instantâneo. Ela tinha um É relacionamento. instantâneo, gente. Você não Ela bota até fé. falei, É eu mágico, falei é para como ela, tirar a dor com a mão, assim. Mas falamos depois disso, mas desculpa. é, Assim. ela falou assim, eu falei assim, posso falar sobre a tua sessão da live? Ela falou, fica à vontade, não vou expor ninguém nada, né? Óbvio, mas falar um pouquinho mais. Ela estava num casamento de 20 anos, ela decidiu se separar, mas ainda estava naquele processo assim de não saber se fez o certo ou errado, e por isso que ela me procurou, porque ela estava se sentindo um pouco depressiva e tal. Nós realizamos a sessão, ela já É está sempre uma coisa separada. triste, um divórcio, é uma aposta que não É um deu processo de certo, né? luto, né? É Não, como um processo de luto. exato. Você viveu anos com a pessoa, você tem que aprender a viver sem ela, né? Então não é E fácil para respeitar ninguém. o seu tempo, né? Exatamente. Mas foi incrível dela, porque a gente fez a sessão no sábado. Ela pediu, foi sábado à noite, ela pediu uma exceção, eu abri, fiz no sábado. E daí, no domingo, um ex-namorado que, assim, 20 anos atrás, que falou com ela pelo Facebook. Ela estava em outro lugar, pediu para encontrar com ela. Ela falou, nossa, acabei de me divorciar. Ele falou, nossa, eu A tô vida solteiro também e tal. acontece. É, cara, Então é a foi vida, muito Deus te rápido. mandando a coisa certa na hora certa. É É, incrível. é muito rápido o Mas é o processo. padrão mental teu que está liberado. Você está pronta para um novo amor. Não é Uhum. isso? Na Porque até verdade, a então ela gente estava se limpou, né? sentindo amarrada nessa questão ali. Isso, a gente limpou, a gente fez um divórcio energético na primeira sessão, a gente fez retorno de fragmentos de alma, recriar a alma partida. Então, a gente fez um processo bem intenso, né, na vivência, no primeiro O que são atendimento. E fragmentos isso de fez com alma? que O que são fragmentos? fragmentos Desculpa. fragmentos de alma é como se a gente deixasse energeticamente um pedaço de nós energético ali, fragmentos da nossa alma, naquela situação. E a gente vai se sentindo incompleto com o passar, né, do tempo, né? Porque a gente vai se fragmentando. Por isso que a gente fala fragmentos de alma, mas é energético, né? A fala, Sim, fragmentos de alma, sim. porque a alma não é palpável, né? Então fica um pouco, né, para quem é muito visual, fica um pouco mais difícil para ter essa compreensão, né? Mas fragmento de alma é isso, é como se você deixasse um pouquinho da sua energia em cada pessoa, né? Naquela situação ou em pessoas, você vai se fragmentando ali, deixando pedacinhos da sua alma, mas de forma energética ali, né? E aí o retorno é retornar essa energia para você, para que você utilize na sua própria vida e se torne um ser completo novamente, né? Ou seja, se essa pessoa não é mais para fazer parte da sua vida, é interessante você não ter nada linkado com ela, é isso? E Tipo, às vezes assim, ó, não é resolvido. nem um relacionamento só afetivo, né? Tem uma questão muito assim, às vezes, num ambiente de trabalho, você teve uma briga, né, um desentendimento com algum colega de trabalho, com seu chefe, saiu da empresa, foi demitido e se sentiu injustiçado, alguma coisa. Nesses momentos é que você vai se fragmentando, né? Você vai deixando ali fragmentos da sua alma. E aí você vai se tornando incompleto. E aquela situação aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás, você nem Tem. lembra mais, mas você deixou fragmentos lá. Então, energeticamente, você não está tão completo, né? Você está incompleto. E aí a gente faz, dentro da técnica, utiliza essa ferramenta, tem uma forma de fazer, óbvio, para retornar esses fragmentos para sua vida. Vivi, deixa eu te fazer uma pergunta. Se, vamos supor, eu não sei que o Theta Healing existe, que eu não sei que existam técnicas que possam me auxiliar e acelerar esse processo de felicidade. Alô, esse é o nosso propósito de vida. Se, digamos, eu tiver uma meta de conseguir e ter êxito nessa meta, de perdoar, para não ter fragmento de alma meu lá, é esse o propósito? Na verdade, assim, é uma questão, é muito inconsciente. Então, não é uma questão de perdão, Não. né? É uma questão de sentir. Então, você Hum, sentiu aquilo. Eu senti raiva na hora. Eu fiquei triste. Eu senti revolta na hora. Eu me senti injustiçado na hora. Então, você pode até perdoar, mas já aconteceu. É a mesma coisa de dar um tiro com uma arma. Você já tirou. Você pode entendi. até se arrepender. Você pode até não mudar o teu. Jamais pegar uma arma de novo na tua mão, mas você já deu o tiro. Então, é o sentir, é na Entendi. hora. Né? Então, Entendi. Ficou é um algo pedaço lá. por Entendi. isso que eu sempre falo para os meus
clientes, né? Gente, o vigiar é extremamente importante, vigiar os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Só que existem situações que são muito do nosso instinto, então como você vai deixar de sentir? Não tem como. Então, não é só o perdão. Claro que o perdão é muito importante. Ai, gente, adoro coraçõezinhos. Podem encher de Eu também! coraçõezinhos. Eu comecei a sorrir, Bem, eu acho que ela tá sorrindo por causa disso. Eu adoro, eu acho tão fofo Eu esses vi ali novos os emotions. coraçõezinhos, já É fico feliz. os coraçõezinhos borbulhando. É. Mas pode perguntar, eu sei que chegou bastante, né, Rê? Perguntas aí que você me comentou. Chegou. É É, até, enfim, até eu acho que eu vou tipo, fazer uma proposta aí, mas deixa para o final. Vivi uma pergunta bem importante. Qualquer pessoa pode fazer, eu quero dizer com isso, que precisa ser um preparo prévio para praticar a técnica, isso está aberto a todos os tipos de pessoas, mais calmas, mais sim. depressivas, mais X, Y, Z. Olha, a premissa básica, né, a única premissa para o Theta Healing é que você acredite numa força maior, num criador, numa força maior. Essa é a premissa básica. Fora isso, só Então, a até questão. se eu for ateia, beleza, desde que eu acredite Olha, numa força desde que você maior. acredite em algo, em uma força maior, ok, não tem problema nenhum. Tá. Porque a técnica, nós não temos vínculo com nenhuma religião, né? Religião. Sim. Isso, não tem afiliação religiosa. Então, depende da tua religião, mas se você não acreditar numa força maior, em algo que rege, fica difícil, porque é uma conexão direta com essa força maior. Sim, Seja até ela porque está Deus, mexendo no teu Jesus, DNA, né? É o poder Jeová. do Criador sobre a criatura. Mas eu respeito também as pessoas que não acreditam em nada. E já atendi, viu? Já atendi, e aí eu pergunto para a pessoa, o que que você quer que eu chame? Né? Se você não acredita em nada, o que E que dá você quer? certo Às vezes a pessoa fala universo, é, a força, natureza. ela vai dando nome. E se para ela faz sentido aquele nome de algo que ela possa se conectar fora dela, né? Então a gente faz a técnica e deu certo, né? A pessoa deu certo. É o que Então é importa, né? importante. É o que importa. Que trouxe o resultado, gerou uma transformação na vida dela. Agora, eu só crianças, né, acima de 7 anos, é, é o único também, porque antes dos 7 anos você pode. Ela não tem muito, né, conteúdo ali para poder trabalhar, não tem muita consciência, tem algumas questões. Então, ela tem que ser acima de 7 anos de idade. Mas com Entendi. 7 anos, eu tenho paciente de 7 anos, o mais novo tem 7, o mais velho tem 78, Ai, que né? fofo! E o de 7, daí a gente trabalha um pouquinho diferente, né? A gente faz de uma maneira mais lúdica, né? O atendimento. Né? Uma nuvem que Não, vem tá com certo. um pozinho dourado, e é um pozinho mágico que você pode fazer as mudanças, e eles adoram. Não, perfeito. Que eu acho que vai facilitar até a compreensão, né? Uma linguagem mais Peter Pan, mais fada sininho. Não, acho perfeito. E pessoa, para todos os tipos. Então, ah, ah, não existem restrições. Não existem restrições. Só essa questão da pessoa realmente acreditar numa força maior para que ela possa fazer essa conexão. Né? Entendi, entendi. Uhum. Vivi, vamos lá. Muitas perguntas. Em quanto tempo eu posso ter resultados? Pergunta boa. Olha, é incrível assim. Tem pessoas que na primeira sessão, como esse caso que eu contei agora há pouco para vocês, já Eu tem, também. assim, não tem ninguém que eu Depois eu tenha conto para atendido. vocês. Não tem ninguém que eu tenha atendido até hoje que, ai, não mudou nada, não senti nada, né? Sempre vai mudar Maravilha. alguma coisa. Mas a queixa principal vai depender muito das suas resistências inconscientes, né? Às vezes a pessoa vai por um propósito e na hora da meditação, quando a gente entra em teta e acessa o inconsciente, ela quer trabalhar outra situação. Né? Então, é muito do sentir dela. E o resultado ele pode ser imediato. Tem pessoas que se curam instantaneamente, tem pessoas que demoram um pouco mais, e tem pessoas que precisam elaborar outras questões antes daquele processo de cura. Né? Então, vai depender muito do cada ser é único, vai depender de cada um. Não é algo que a gente possa colocar assim como uma regra, né?
quanto tempo. Eu sempre indico para o cliente que ele faça no mínimo 4 sessões, que eu acho que 4 sessões, seja a cada 7 dias, ou a cada 10 dias, ou a cada 15 dias, ou uma por mês, mas que tenha uma sessão, uma sequência, né? Pelo menos aí de uns 4 atendimentos, pela minha experiência, é o que traz um resultado bem efetivo, mas na primeira sessão ele já pode ter um grande resultado, vai depender, né, das resistências inconscientes, do que ele vem trabalhando já também, né, abrindo mais o campo mental dele. Eu acho que você pode falar um pouco da tua experiência, né, Rê? Posso sim, posso sim. Eu fiz uma única sessão Foi. individual com a Vivi. E, gente, logo nessa primeira sessão, eu perdi, assim, 20 quilos, juro. Foi, assim, maravilhoso. Tanto, eu não sou uma encantada à toa, né? Isso realmente é um fato e eu nem conseguiria falar algo, eu sou excepcionalmente, extremamente autêntica, quem me conhece bem sabe disso, eu nem conseguiria falar de algo que eu não acredite se realmente isso não fosse, eu não tivesse experienciado essa vivência que foi absolutamente maravilhosa. E numa ficha da anamnese, que eu até tive dificuldades, porque são coisas que mexem lá na profundidade do seu ser, né? E ela me orientou, ó, veja esse documentário X, de pessoa X, se você quiser, você fala, né? Eu lembro bem quem é, eu tenho uma memória excelente. E isso me ajudou a saber o que era imperativo naquele momento, e realmente foi muito assertivo. E eu fui lá na minha infância resolver treta, lá de quando eu tinha 3, 4 anos de idade, coisas mal resolvidas. E, gente, juro por Deus, eu fiz essa sessão com a Vivi sábado à noite. Domingo eu estava numa paz e as pessoas em questão estavam, todo mundo, e eu estava numa paz, como se eu tivesse feito um retiro no Tibete, algo mais ou menos do gênero, né? E consegui olhar para aquelas pessoas sem rancor, sem raiva, né? E sem desejo algum negativo, tipo, puxa, essa pessoa fez isso, que coisa horrorosa, sacaneou tal. Não, tipo assim, é a opção dela, eu não tenho nada a resolver disso, É né? que Eu quando só a gente faz, me né, colei essa daquilo, maravilhoso. é, a Desculpa te gente interromper. limpa, né? É como se você limpasse o chip, né? Limpa esse Exato. chip e aí você André, vai. amo você. Desculpa, meu Imagina. amigo querido. É. Oi, Como eu André. Oi, limpasse o Ju. chip, exato. Linda. É. Vai perguntando, Rê. Senão Vamos o tempo lá. vai, a gente não consegue responder todas É as perguntas. verdade, Foram bastante, né? eu tenho uma lista grande aqui. Enquanto. Não, quanto tempo o resultado já foi. Funciona para todo mundo essa técnica? Sim, né? Acho que a gente já respondeu assim mesmo, da Foi na mesma outra forma. pergunta, né? Ok. Porque assim, a gente pode, serve, claro, para todos, né? Desde que a pessoa queira. E se ela vai para a sessão, a não ser assim, quando a esposa manda o marido, às vezes, né, ele não está muito Ela aberto. nem, É, ela nem eu se vejo que ligou que ela precisa daquilo ou que de repente vai ser legal para ela, né? não, às vezes a esposa faz, daí manda o marido. Às vezes o marido está muito aberto, é muito legal, e às vezes ele não está tão aberto, às vezes não. Mas aí Entendi. depois ele vai e acaba gostando, porque é muito legal. A técnica traz uma paz É muito legal, muito gente. É intensa, né? sério, é de coração, de coração. Deixa eu ver. Qual o benefício do Theta Healing diante de outras técnicas que vemos por aí, Vivi? Olha, eu acho que tudo é um complemento, né? São complementares. Eu acho que todas as técnicas são válidas, porque eu acredito que a partir do momento que existe uma técnica, é para um bem maior, é para ajudar o próximo. E às vezes nem sempre aquela técnica ela é para você, uma ama o outro, não tem nenhum resultado. Verdade. Mas eu acho assim, no meu ponto de vista, eu sou psicóloga de formação, estudei treinamento desenvolvimento mental por muitos anos, depois fui para a homeostase quântica informacional e há 4 anos eu, né, iniciei com a técnica Theta Healing. No meu ponto de vista, no que foi aplicado para a minha vida, eu acho que é uma das técnicas, assim, a diferença dela em relação às outras, todas são excelentes, mas o Theta Healing é muito rápido.
Eu acho que esse virar de chave do Theta Healing eu nunca tinha experimentado. Já fiz várias outras técnicas, né? Enfim, amo constelação familiar, assim, amo Reiki, mas assim, para mim Massa fez também. muito sentido a técnica Theta Healing na agilidade do processo. A chave vira muito rápido, porque a gente vai na crença raiz. E as Não, é crenças, como elas tirar estão com a formadas. mão aquela dor, é muito incrível. Isso, Eu não tinha porque noção que a coisa podia ser tão profunda, né? forte assim, tão E hard. as crenças, elas são como blocos, né? Então, uma vai sobrepondo a outra. A partir do momento que você limpa a crença raiz, reprograma a raiz, ela reverbera em todas as outras. Então, acaba que você resolve vários problemas em um só, e é muito rápido, né? Que maravilha. Ô, Vivi, você sabe uma coisa que eu sou uma apaixonada por essa técnica, não te chamei aqui à toa, é que eu acho absolutamente incrível que ela não precisa ser presencial, ela pode ser É, à distância, né? é. O que a torna ainda mais poderosa. Além de toda essa gama de benesses que nós estamos conversando aqui hoje, ela não tem pandemia, não tem treta, não tem mau tempo, não tem deficiência física, não tem dificuldade de locomoção, custo. Imagina você ir para uma cidade grande, que profissionais como você, aqui no meio do mato, eu não acho, nega. Não acho, não Medo. tem. Não, não, mas eu tô na cidade interior, com todo respeito, amo morar no meio do mato, mas não vai ter, né? Uhum. E o que eu acho incrível é que eu consigo ter acesso a todas essas bênçãos via Skype, via um WhatsApp, via um Zoom, o programa, né, o aplicativo de televisão que for optado, entrado em conjunto. Isso é muito incrível, isso é uma coisa que vem de acordo com o século XXI, é aquela coisa, como eu já tive amigos, eu nunca fiz, né? Ai, não faz psicologia freudiana, porque você fica olhando para uma parede branco, falando. Tipo assim, olha o empenho, ir lá, ser neurótico, né? Eu nunca fiz, né? Mas só pelo posicionamento da minha amiga, eu já falei, nossa, será que vai ser tão legal assim? Eu acho assim, a gente tem que experimentar para saber como que é para Sim, você, porque às vezes para você tem outra experiência. A questão da técnica Theta Healing, a gente atua no nível mental. Então, ela é uma cura quântica, é uma cura energética. Então, ela é atemporal, independe de tempo e espaço. Antes mesmo da pandemia, eu já atendia muita gente online. Eu atendo em Portugal, Bruxelas, tem gente em São Francisco, Miami, tem assim, no mundo inteiro. Tem gente em Brasília, eu estou em Curitiba, né? Mas tem gente em Brasília, no Rio, São Paulo, Porto Alegre, tem muitos gaúchos, amo maravilhoso. os gaúchos também. Então, Isso é assim, maravilhoso. tem o Gente, eu pessoal acho do Brasil todo. a pessoa que inventou o Teta Healing, ela já tem lugar no céu. E É muito, com certeza, é a é Vaiane muito Simon, né? Uma incrível, americana. mulher. É muito É. incrível e muito apropriado para os moldes da nossa, porque cada dia mais essa questão presencial, ela é cara em todos os sentidos, né? Só E tem que assim, ver eu controlar acho. nosso tempo aqui. Eu estava olhando ali o tempo, mas tá dentro. Eu acho assim, tem muitos pacientes que eram daqui de Curitiba que eram só presencial e de repente eles se depararam com o online, né? E o que eu disse no começo? Ó, libera essas resistências, porque eu particularmente acho que o online é mais efetivo no sentido, não que não vá, o presencial é super efetivo também, né? Sim, Mas sim. eu acho que ele é melhor no sentido de você estar na sua A casa. Então Tênia. a Desculpa. gente faz a técnica, aplica a técnica, baixa a tua frequência cerebral, a gente movimenta todo o teu campo, a gente faz várias reprogramações, né? Faz os downloads, faz né, divórcio energético, fragmentos de alma, utiliza várias ferramentas da técnica. E quando termina, não é incomum a pessoa falar assim, ai, tô me sentindo, tô meio tonta. Por quê? A gente movimentou muito o campo dela. Então, se ela está em casa, o que ela faz? Ela vai lá e vai se deitar uns 15, 20 minutos, ela vai ficar de uma forma mais relaxada. Agora, se ela vai no presencial, ela tem que pegar um carro, ela tem que pegar um táxi, um Uber, seja lá o que for, para se deslocar até em casa. Então, assim, acaba que, né? Quebra um pouquinho, eu acho. O efeito é o mesmo, gente. Mas eu sou apaixonada pelo Eu online, sou né? Já te apaixonada, fazia porque e quando agora eu fiz a é, sessão contigo sábado à noite, completa paz, depois disso eu fui dormir, foi muito tranquilo.
né? Eu Uhum. sou, tipo assim, vai que daí você tá voltando para casa, já tem uma treta, tem trânsito, você perde, acho que um pouquinho daquela tranquilidade toda da sessão, não perde? Ó, a Fefa está dizendo aqui da cama da sessão direto para a cama. Ela Da, fez também online exatamente. e foi isso que aconteceu. Exatamente. É uma Então, eu coisa acho assim, que é muito bacana. luxo Assim, o total, online, VIP. é, o online aproximou mais. Eu acho que tem casos, gente, que são muito graves, né? Tem casos que a gente Não, vai claro. trabalhar assim, em situações muito difíceis. Ai, Carol, gente, ai, beijo para todos vocês, viu? Amo vocês. Oi, Dani! Desculpa. Então Imagina, eu tem, tô aqui também, tipo, feliz é, da vida. ai, amo os coraçõezinhos, podem Eu mandar. também. Então, eu fico, assim, tem casos que são muito graves, sabe? São casos de, assim, que geram uma dor muito grande na pessoa. E a gente vai mexer, assim, ó, até me arrepia, gente, porque, olha, eu sou apaixonada pelo Theta Healing, pela forma com que as pessoas são transformadas, assim, por amor ao ser humano mesmo, de todo o meu Eu sou coração, porque testemunha disso. O teu é, trabalho gratuito, eu sou testemunha disso, juro. é, É lindo, é lindo. então, assim, mesmo no individual, quando a pessoa tem um caso assim que às vezes ela está se arrastando por anos, teve pacientes assim que tentaram foram 5 tentativas suicidas e fizeram Ah, Theta Healing. Claro que uma sessão só não vai resolver, gente, né? Uma situação mais não, ainda mais grave, uma mais situação extrema intensa. dessas, né? É, então a gente vai lá e faz em 4, 5, 6 sessões. Se a pessoa der continuidade, poxa, ela se sente outro ser. Esses dias a cliente falou assim: Meu Deus, você trouxe meu pai à vida de novo. Né? Meu pai estava Ai, que morto-vivo, ele maravilha. tá, outra pessoa voltou. Você trouxe meu pai de volta, ela dizia, sabe? Ai, deve ser Outra, maravilhoso, né? Uma alegria que não deve outra, caber no peito, né, não, é uma Vivi? delícia, gente, é fantástico. Outra paciente, Sim. né? Nem, na verdade, ela veio por uma questão mais assim de humor, de sentimentos, tal. Tinha tido 2 gestações interrompidas, né, de uma Oh, forma Jesus. involuntária, e Oh, Jesus. ela ia fazer uma cirurgia de retirada do útero. Eu falei: olha, espera um pouquinho, cancela a tua cirurgia, não cancela, mas segura se não tiver Adia. nenhum risco de vida, pede para o teu médico para dar uma segurada e faz 4 sessões, 5 sessões, e depois você decide o que você vai fazer, né? Porque a retirada do útero, o útero para a mulher, ele é muito importante, né? Então, se você puder manter, não só para você ter filhos, mas é uma questão hormonal, enfim, e muitas outras questões que são envolvidas no feminino, né, na mulher. E aí ela aceitou a proposta, falou com o médico dela, ele aceitou também, ela fez, só sei que depois da 4ª sessão, indo para a 5ª, ela me mandou a ecografia que estava grávida. Hoje ela está de 5 meses, né? E a retirar o útero só podia fazer uma inseminação assistida, não tinha como Eita, engravidar, tinha ido em 4, 5 médicos. Então, o Teta Healing é transformador, gente. Essas coisas me fazem, assim, gente. acreditar que tem solução para... Acho que só não tem solução para a morte, porque o resto, a gente... Se você for empenhado, se você, né, tiver constância, você vai resolver o problema, porque a solução está dentro de nós. Nós Sim, criamos a doença e nós criamos a solução. Isso cada vez fica mais claro para mim. Em todas as sessões, em todos os atendimentos que eu tenho, eu vejo que está dentro de você. Né? Então, por amor, eu ajudo as pessoas por amor mesmo, eu sei. né? A trazer essa vida de novo, né? A trazer essa nova realidade, essa sua melhor versão que a gente fala, parece um clichê, mas não é a sua melhor versão mesmo. É como se você fosse ali uma pedra preciosa, né? Um diamante, e ele está todo cheio de piche. A ideia é a gente tirar esse piche. Né? Vamos tirar esse piche e fazer com que esse diamante brilhe da maneira mais intensa, né? Que ele pode brilhar. Então, o Tecta Healing para mim é isso, né? Ai, que história. Aqui, ó. Ai, meu Deus, se eu segurar minha onda, senão vai derreter todo o meu make. Que história linda, Vivi. Parabéns, E guria. essas são algumas, gente, tem várias, várias. O Teta Healing é transformador mesmo. Porque Gente, eu não, me falo, arrepiou aqui, mulher. Falei, gente, que coisa incrível. Pessoa é, na iminência de tirar o útero, meu Deus. Meu é, Deus. Bom, é vamos lá. fantástico. E a gente não imagina o quanto a crença ela é soberana, qualquer questão, ela é soberana. A crença ela é acima de tudo. Ela acaba, né, gerando todas as questões. Por isso que a gente fala, nós somos um campo eletromagnético. Tudo que nós emanamos, nós atraímos. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, falei, como isso? Né? Eu tenho amor, eu quero emanar amor. Por que eu estou atraindo coisas ruins para minha vida?
E depois, com os estudos dentro da técnica, eu fui entendendo cada vez mais. Na verdade, é por isso, porque você tem um sistema de crenças, existe uma crença negativa lá, e ela gera um receptor, né, que vai atraindo pessoas e situações para reforçar aquilo. Então, se você é um campo eletromagnético, o que você atrai, o que você emana, você atrai. Então, poxa, eu tinha muita coisa ali, né, que não estava atraindo nada bom. Então, hoje eu tenho até, não, eu fico até com vergonha se eu tenho algum problema, né, falar, nossa, Aham, eu tenho vergonha, aham, porque se eu te sei, já que entendo. sou eu, fui eu que criei, ninguém é culpado. Não dá, não cabe mais usar muletas, não cabe mais dizer que foi fulano, foi ciclano, que o Botar a outro é culpa no outro, né? É responsável. fácil, né? É, A a culpa de. responsabilidade Nossa, aumenta, mas a liberdade também, né? isso é libertador, né, Vivi? Isso sim é Uhum. libertador. E não, né? Não é leve, não é leve num primeiro momento, mas é libertador. É a É, o que eu verdade que gosto, liberta. pegando um gancho do que você está falando, que eu gosto da técnica Theta Healing, que não tem catarse. A pessoa não sofre depois da técnica. Né? Você vai sofrer ali durante a sessão, né? Que pode sentir um pouco desconfortável, mexendo na ferida, né? Você está Em temas curando, está que limpando, você está né? mexendo ali durante a sessão, mas acabou a sessão, o que eu falo para o cliente? Isso Eu é falo, verdade, eu bem abro as lembrado. caixinhas, mas eu vou fechar todas as suas caixinhas antes da gente terminar aqui. Você Você não não vai sai com. sair da sessão com nenhuma caixinha aberta, É né? verdade, Das que nós abrimos. é Então, o verdade. que você faz na técnica Theta Healing, que você abre e você fecha. Então, não vai ter nenhuma situação em que você se sinta depois, ai, mal. Você pode sentir assim, se você não beber muita água, porque como a gente 75% do nosso corpo é constituído de água e 95% do nosso cérebro também, se você não está hidratada, isso pode gerar um desconforto, mas em outro nível, não é por conta das situações. Né? A gente faz um envio de amor incondicional, bebe água, isso em 2, 3 horas passa, no máximo, mas não tem aquelas catarses. Eu lembro quando eu fazia análise, meu Deus, saía morrendo de chorar, né? Saía Eu já sempre saía saí, nem, chorando das terapias. eu E já no não Teta Healing marcava você pode. nada para depois do episódio que eu sabia que eu estava um bagaço. É, É e, sério isso? assim, a gente sai emocionado. No Teta Healing você pode se emocionar durante a sessão, mas depois não, você vai ficar super bem. Aliás, tem pessoas que falam, nunca senti uma sensação tão boa na minha vida, em toda a minha vida, É né? verdade. Eu saí Que leve, é mais? sério. Que mais? Vamos lá, senão a gente não vence o tempo. Não sei se a gente não vai ter que marcar um segundo time. Aí, Ah, eu falem aí se topo, vocês vamos querem um lá. segundo time, gente, que vai ter, tem muita pergunta. Essa técnica precisa de manutenção ou posso resolver? Já perguntei. Uhum. Qual o É que efeito do já foi, teta? é que as pessoas vão perguntando, né? As outras perguntam, mas já algumas coisas, algumas Que respostas já acabou englobam respondendo, todas. exato. Qual o efeito do Theta Healing nas pessoas? Alguma consideração extra? Olha, o efeito é muito positivo, as pessoas se sentem mais leves, elas se sentem mais empoderadas. Eu sei que é um clichê também, tem gente que não gosta de falar Não, empoderado, mas não, é é isso. clichê, é verdade, gente. Eu sou a prova viva É disso. verdade. É verdade, não é As, clichê. as, É as pessoas. verdade. Você se É, sente em paz. E se você está em paz, você está poderosa, lógico. Você é dorme isso aí. melhor, até tua pele acorda mais bonita. Mas, Uhum. né? É Você vai lógico. ficando até mais jovem, né? Mas os benefícios são assim, gente, desde a leveza da alma, a sensação, o sentimento, a emoção e principalmente você se torna mais consciente das suas decisões, das suas atitudes, das suas escolhas. E isso é o mais importante. É verdade. Não, é libertador, A gente. Carol, linda. Oi, Ah, Michele. Michele, beijo, amor. Vamos lá. Estou presa em um relacionamento do passado. Teta Healing pode me ajudar nesse caso? Olha, aliás, eu tenho muitas que chegam só para isso, homens e mulheres, tá, gente? Muitos clientes, né? Muitos pacientes. Então, nós temos dentro da técnica a ferramenta que é o divórcio energético. Eu falo assim, é como se você tivesse um fiozinho de ligação, não é só para relacionamentos amorosos, para todos os tipos de relacionamentos, mas para essa pergunta, né? Para quem está fazendo essa pergunta, é como se tivesse um fiozinho de conexão com essa pessoa do passado. Então, nós vamos lá e cortamos esses fiozinhos. E aquela força que você estava doando para essa pessoa do passado, ela acaba retornando para você. Né? Então, é como se você
tivesse ainda ligada energeticamente a essas pessoas do passado. Então, ajuda muito, sim. É libertador. Como essa cliente que eu falei, que ela fez no sábado, no domingo, um ex-namorado de 20 anos ligou para ela, né? Ela fez divórcio energético com o atual, que ela tinha terminado. Então, acabou o laço, ela se abriu para o novo. E veio uma pessoa que ela realmente gostava, que era do passado, convidando ela para sair de 20 anos atrás, que ela nunca mais tinha conversado. Encontrou ela no Facebook. E a vida que segue. É. E a vida que segue. Isso mesmo. Né? Não, porque ela estava com a vida empacada ali, né, Vivi? Uhum. Eu estava com um probleminha aqui, ó. Desculpa. Eu tive que botar para recarregar. Eu acho que agora já está quase terminando o nosso tempo. Oi? Nossa, eu estou tentando. Acho que agora. Aqui. Tá, mais espaço. Ó, tá acabando já. Tá acabando, Rê. Falta 2 minutinhos, gente. Vamos ter que encerrar. Eu quero agradecer a todos vocês. Tá travando, Rê. Oi, tá travando. Uma travada. Oi? Ô, Vivi, tem uma proposta para te fazer. Eu tenho muita pergunta ainda, sério. O que você acha de voltar aqui e fazer um exercício online com a gente? Hã? Sim, sim. Oi? Legal, acho ótimo. A gente pode marcar uma sequência de lives, né? A próxima terça-feira, vamos marcar outra. E aí a gente vai analisando quantas mais a gente faz. Tá curtindo. Né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Gratidão a todos. Ó, beijo grande. Eu e a Rê vamos, então, continuar aí fazendo essas lives. Na próxima, aí, pela proposta da Rê, fazer, de repente, a aplicação da técnica, uns 15, 20 minutinhos da live, a gente utiliza aí para aplicar a técnica, para entender um pouco melhor, né? Mas estou muito feliz pela participação de todos vocês. Um beijo grande e convidem, então, as próximas lives, convidem os amigos, as pessoas que possam se beneficiar, né? Acho que a Rê travou aqui, mas estamos encerrando. Beijo grande, gente. Até a próxima. Beijo grande, gente. Até, beijo.